Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos entender então o que aconteceu nessa questão da sprint, tanto o qualifying quanto corrida, porque, como disse para vocês, nós temos tanto o ponto da temperatura em que as sessões estão acontecendo, como também a previsão do tempo, que pode mudar muito de sábado para domingo, de sexta para sábado em si já mudou um pouco, e aí de sábado para domingo também podemos ter algo diferente. E aí, nesse caso, começando pelo qualifying, naquilo que eu fiquei devendo para vocês ontem, nós temos aqui, por exemplo, o Fernando Alonso sendo mais rápido no que diz respeito à velocidade máxima na sua volta mais rápida, o que é curioso. A Aston Martin não costuma, nesse regulamento de efeito solo, ter um carro que é tão bom de reta. Eles estão sacrificando alguma coisa, possivelmente aquele setor mais sinuoso. Eles devem então estar apostando nas zonas de DRS, já que nós temos DRS generosos nessa pista, para poder ter um resultado mais interessante. Você vê também que a Sauber está lá em cima como uma das equipes mais rápidas. E lá embaixo você vê, por exemplo, o Lando Norris, enquanto o Piastri estava com uma velocidade um pouquinho maior, ali 3 km a mais que o Lando Norris. Pode ser só uma questão ali de ajuste bem fino desses dois pilotos. As duas Red Bulls também andando muito próximo em termos de velocidade máxima, mas repare que o Verstappen com uma velocidade máxima menor que o Yuki Tsunoda, o que é curioso, porque o Tsunoda, ele tem mais dificuldade com esse carro, então espera-se que ele ande com mais asa para ter o carro mais no chão. Se ele está andando ali com um pouquinho menos de asa, por exemplo, isso pode significar, sim, um Tsunoda um pouco mais agressivo do que a gente inicialmente pensaria para esse tipo de configuração. Tem um dado também bem curioso quando você vê esse comparativo que está aparecendo na sua tela entre o Max Verstappen e também o Andrea Kimi Antonelli, que fez a pole position. Você vê que o Verstappen utilizou mais do acelerador, ele passou mais tempo no acelerador do que o Antonelli. Isso significa que o Verstappen pode estar perdendo sim, justamente nas retas. A gente vai dar uma olhada num outro dado daqui a pouco interessante, mas veja como o Verstappen ficou muito acima de todo mundo em termos de aceleração durante a volta. O Antonelli está ali no meio, então é um equilíbrio que o Antonelli teve no acelerador, enquanto o Tsunoda foi o que menos se utilizou da aceleração, para você ver a dificuldade do Tsunoda com esse carro da Red Bull. Ele não teve confiança de meter o pé, principalmente em saídas de curva. E aí nós olhamos, obviamente, para os setores mais rápidos. Você vê que o Verstappen foi o mais rápido no primeiro setor, enquanto as McLarens dominam os dois setores seguintes. Só que a McLaren, ela mantém uma média muito mais interessante. Porém, ela não está no top 3 em todos. Quando eu digo ela não está, eu estou falando dos pilotos. Você vê que o Piastri aparece no top 3 no primeiro e no segundo setores, mas também no terceiro setor ele está lá embaixo, enquanto o Norris fica mais para baixo no primeiro setor. Então essa pista não está, assim, vamos dizer, sendo tão dominante assim para uma única equipe. O Verstappen você vê que vai piorando ao longo da volta, possivelmente por estar justamente com aquele acerto que falei para vocês, um pouquinho mais voltado para uma carga aerodinâmica interessante ao invés de velocidade máxima. O Tsunoda figurando entre os últimos, como você vê no qualifying, enquanto surpreendentemente você tem um Hadjar, por exemplo, e até mesmo um Alonso aparecendo com uma certa média legal durante os três setores na sua melhor volta do Sprint Quali. Agora eu quero dar uma olhada com você justamente no comparativo Antonelli e Piastri e ver onde o Antonelli ganhou essa pole position, onde ele conquistou essa pole position. Repare que o Antonelli, até na maior parte do tempo, sendo mais rápido aqui no mapinha conforme você confere, né? Então o Antonelli realmente conseguiu por mais tempo na pista ser mais rápido do que o Piastri. Só que não somente isso. Repare que no Delta, os dois ficam muito próximos durante grande parte durante metade da volta. Eles ficam muito próximos. Na saída do setor sinuoso é onde você tem uma diferença significativa, que é justamente o Antonelli perdendo aqui um pouquinho de tempo para o Piastri. Você vê aqui, por exemplo, que o Antonelli ele começa a ter um probleminha na saída das últimas duas curvas com o acelerador, e aí o Piastri consegue recuperar esse tempo e enfia aqui nele mais ou menos uns 6 centésimos. Só que o interessante pra gente aqui é a última curva na saída do retão do DRS, que você vê que os dois estavam aqui muito próximos em velocidade, só que o Antonelli ele começa a perder muito mais velocidade na entrada da curva. Ele freia antes, inclusive você vai ver pelo gráfico de freio aqui, que fica um antes aqui no Antonelli, e com isso ele sacrifica a entrada para ter uma melhor saída. Tanto é que no Apex você vai reparar que o Piastri abre 3 décimos em relação ao Antonelli. Só que a saída de curva do Antonelli acaba sendo muito melhor e ele consegue ultrapassar o Piastri então no finalzinho, abrindo 4 centésimos
para o rival da McLaren. Então o Antonelli foi muito consistente ao longo de toda a volta, se mantendo ali os dois próximos durante todo o tempo. Na saída ali do setor sinuoso para ir para a última reta, o Antonelli perde um pouco para o Piastri e ele recupera esse pouco então na última curva, na saída da última curva, tendo uma aceleração melhor. É claro que aqui vai muito de estilo de pilotagem e também de confiança no carro. O Antonelli, se você olha o onboard dele, ele não cometeu grandes erros, ele na verdade nem brigou tanto com o carro, ele teve uma volta muito limpa. E aí, mais uma vez, eu devo dizer, será que tanto para esse quali quanto para a corrida sprint, a Mercedes apostou num carro mais baixo, já que até mesmo os rivais perceberam isso? E aí, para a corrida de domingo, para o quali e para a corrida de domingo, eles vão colocar esse carro mais alto? A gente vai ver daqui a pouco, né, no qualifying, porque o parque fica aberto novamente, você pode mexer no carro novamente. Então esses detalhes ficam aí na cabeça, mas no qualifying você vê que o Antonelli ganhou do Piastri justamente nesse finalzinho aqui. Falando da corrida em si, nós tivemos, por exemplo, o Charles Leclerc, antes mesmo de começar a corrida, batendo já na ida ao grid. Pista molhada, obviamente, fica escorregadio. E eu não vejo necessidade dele ter ido naquela velocidade que ele estava indo, né? Mas tudo bem, ele se sentiu confiante e acabou batendo, então não participou da sprint. E a corrida teve uma bandeira vermelha antes mesmo de começar também, né? O safety car deu umas voltas ali com o pessoal, mas a visibilidade estava ruim, não era nem uma questão dos pneus, porque eles poderiam simplesmente colocar os pneus de pista de chuva extrema, no caso, se fosse necessário. Mas não, era visibilidade. E aí a minha pergunta que fica é, essas pistas fechadas de rua, né, que nós temos agora com certa frequência na Fórmula 1, será que elas não pioram ainda mais a visibilidade do que, por exemplo, você ter um circuito aberto, um circuito permanente normal? Porque a chuva em si já tinha passado e também, se você for ver bem, Brasil ou outros locais chove mais forte do que estava ali em Miami. Então a visibilidade, por ser quase que um túnel fechado, né, talvez tenha sido muito pior ali para os pilotos por ser uma prova de rua. Falando da corrida em si, logo na primeira curva nós tivemos o Antonelli brigando com o Piastri, tudo normal, não tem por que achar que aquilo ali teve algum problema. O Antonelli se deu mal, perdeu ali algumas posições, mas foi legal de ver a disputa, o Piastri indo para cima, isso sim foi bem divertido. A corrida, até o momento em que o pessoal começou a parar nos boxes para colocar pneu slick quando estava secando a pista, foi bem paradinha, teve uma ou outra ultrapassagem ali, mas nada demais, foi bem paradinha. O interessante ficou justamente quando começaram as trocas e o pessoal também começou a bater. Porque aí você teve o Sainz batendo, você teve o Alonso batendo, o Alonso inclusive gerou o safety car que modificou ali um pouquinho a corrida. E você teve um vacilo da Red Bull com o Verstappen nos boxes, o Verstappen bateu no Antonelli, o Antonelli não conseguiu fazer a parada dele, aí teve que desviar. E com isso o Verstappen tomou 10 segundos e terminou na penúltima posição. O detalhe é, a batida do Alonso, que gerou o safety car, né, que foi o toque ali com o Lawson, e aí gera o safety car, ela ajudou muito o Norris. O Norris ia voltar talvez até atrás do Hamilton. E aí o Norris volta em primeiro e consegue a vitória essa que estaria indo facilmente para o Piastri. O Hamilton ainda conseguiu um pódio, que para ele foi muito bom também, foi lucro dado o ritmo da Ferrari, mas a corrida ia começar a ter ultrapassagem na pista mesmo, aí nós tivemos a batida, infelizmente. Não foi uma corrida de muito movimento na pista, foi uma corrida em que, na hora que secou a pista, a gente, poxa, agora vai começar a ter movimento, mas infelizmente o safety car atrapalhou. E não teve bandeira vermelha, muito provavelmente, acredito eu, porque senão você ia atrasar a programação do restante do final de semana, que já teve a bandeira vermelha ali no início, você tem outras categorias e obviamente você tem o quali. E o quali não pode ser feito ali, caso não tenha iluminação, né? Para isso não pode ser feito à noite, então a Fórmula 1 preferiu só fazer o safety car ali. Quero saber a sua opinião sobre essa corrida sprint aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Mais tarde a gente volta com as impressões do qualifying. Um grande abraço, valeu e falou!